Olá, estamos novamente aqui para discutirmos um pouco sobre linguística de texto. Eu sou o professor Antônio Carlos Xavier e tenho um prazer de recebê-lo novamente nessas nossas videoaulas. Nós vamos, nessa videoaula, tratar da coerência. Muitos vão dizer que a coerência depende exclusivamente do produtor do texto. Outros vão dizer que a coerência depende exclusivamente do leitor. E há terceiros que dizem que a coerência é uma coisa que tem ou não no texto. Na verdade, nós vamos ver que a coerência é a soma ou a combinação, a harmonia entre esses três elementos: produtor, texto, leitor. Ok? Então, uma definição breve, simples, direta de coerência seria essa que está aqui. Coerência é a combinação entre informações e palavras adequadas ao tema, ao gênero e ao leitor-alvo. Ou seja, quando você consegue achar as palavras exatas que vão representar o seu desejo de dizer, coloca no texto ao lado de outras palavras também adequadas, e essa adequação está submissa ao tema que você escolheu, ao gênero textual que deve ser produzido para aquele momento. E também, quando você pensa no seu leitor-alvo, então, a tendência é você construir um texto redondo, um texto com progressão, um texto com o equilíbrio entre informações novas e informações velhas. Um texto não pode dizer tudo, ele tem que contar também com os conhecimentos prévios que falamos, né, numa outra videoaula, com as informações que o leitor já traz. E então, o produtor equilibra essa suposição em relação aos conhecimentos que ele prevê que o seu leitor-alvo já os tenha, com informações novas que ele pretende expor, apresentar no seu texto. Por isso que um texto coerente ele tem que combinar esses três elementos, tem que alinhar as palavras que representem as informações de modo mais claro, de acordo com o tema, dentro do gênero adequado para atingir o seu leitor-alvo. Umberto Eco, um semioticista bolognês ou italiano, também conhecido pelos seus livros, pelos seus romances longos, como, por exemplo, um que foi transformado em filme, O Nome da Rosa, ou O Pêndulo de Foucault, já escreveu uma coisa muito interessante sobre texto. Ele diz que texto é uma máquina preguiçosa. Isso significa dizer que o produtor do texto não pode buscar ou tentar dizer tudo. Ele sempre tem que eleger e equilibrar o que pode ser dito e o que pode ser pressuposto ou implícito, para que o texto não fique nem pleno, cheio de informações, de difícil processamento, nem tampouco pobre de informações, que faça com que o leitor o abandone. Então, a coerência é, de fato, tem que ser um esforço do produtor, porque ele projeta o seu leitor modelo, uma busca pelas palavras mais adequadas ao tema, ao gênero e a este leitor que ele idealizou, mas também o leitor tem que fazer a sua parte. E o que na coerência depende do leitor? Ou seja, o leitor precisa ter domínio dos recursos da língua e do gênero textual lido. Ele precisa identificar, por exemplo, que gênero textual é aquele que chegou às mãos dele. Por exemplo, quando você precisa fazer uma reivindicação e você quer usar os canais midiáticos como o jornal, naquele espaço carta do leitor, então você tem que estar consciente que ali você vai fazer duas coisas. Você vai expor o problema e argumentar de modo a convencer outras pessoas que vão ler aquele jornal de que aquele é um problema de natureza pública
e que precisa ser sanado pelas autoridades e, ao mesmo tempo, incomodar as autoridades de um modo elegante. Você não pode estourar, até porque os editores dos jornais não vão permitir que você faça desabafos destemperados. Eles não vão colocar esses textos assim, meio exagerados. Exceto nas caixas de diálogos dos jornais online. Mas mesmo ali, muitos são editados, são retirados. Então, você tem um propósito, que é tratar do seu problema, que é fazer uma denúncia, mas não pode fazer a denúncia de qualquer jeito, né? Tem que ter uma elegância. Mas para isso você tem que ter o domínio dos recursos da língua. Ou seja, quando eu falo em recurso, eu falo no posicionamento dos termos a gente chama de sintaxe, numa organização. Então, você precisa cuidar dessa organização para dar ênfase ao que você quer e adequar o seu texto ao gênero que você vai usar. Outra coisa que depende do leitor são as intenções e projetos de leitura com o texto. O que é que você quer ao ler aquele texto? Se informar? Você quer se divertir? Você quer só passar o tempo? Ou seja, esse projeto de leitura, ele tem que preceder o ato de ler. Porque se você não está disposto a processar aquelas informações, certamente você vai perder o seu tempo. Você vai passar os seus olhos naquelas linhas e as informações não vão ficar com você. Então, você precisa definir um projeto de texto. Esse, por exemplo, que nós estamos produzindo aqui. Você voluntariamente abriu o seu computador, sentou aí à frente e pensou, eu quero aprender um pouco mais sobre linguística de texto. Ou seja, seu projeto de texto já ficou claro. De modo que, com essas intenções, com esse projeto de leitura, o processamento das informações, o armazenamento, a retenção desses dados vão acontecer de um modo, digamos, mais produtivo. Okay? Também depende do leitor os conhecimentos prévios que ele tem sobre o tema, já falamos isso aqui, a sua relação com o autor e informações que detém sobre ele. É sempre bom a gente conhecer o autor do texto para o qual nós escolhemos ler. Então você precisa de um pouco mais de informações. Geralmente todos os textos são assinados e a assinatura, por exemplo, num jornal, traz uma informação breve. Qual é a titulação daquele sujeito, qual é a profissão daquele sujeito, qual é a idade daquele sujeito, porque isso contribui como informações paratextuais, ou seja, ao redor do texto, para que você possa compreender. No caso de romance, é interessantíssimo você conhecer um pouco da história real do autor daquele romance, de um texto literário de um modo geral, para que você possa, em um certo sentido, refazer ou reconstruir aquele momento em que ele produziu aquele texto. Por exemplo, vamos pensar em João Cabral de Melo Neto, um grande poeta pernambucano, que se intitulava O Engenheiro das Palavras. No tempo livre que tinha na sua vida de diplomata, ele dedicava à literatura, ao esmerilhar o seu texto. O João Cabral, ele nunca revisava um livro depois de publicado, porque para ele sempre havia o que melhorar naquele livro. Então, significa que a gente precisa conhecer um pouco quem é o autor, um pouco da sua história, para que a gente possa levar essas informações para a leitura daquele texto. Gostar do autor é fundamental para você gostar do texto. Claro, a grande maioria das vezes a gente gosta do autor porque gostou do texto. Mas quem não gosta de ler uma das crônicas do Luiz Fernando Veríssimo? E quem não gosta de ouvir uma entrevista com Luiz Fernando Veríssimo? Ele é super divertido, tanto falando quanto escrevendo. Conhecer o autor é importante, porque sempre se diz que todo autor de literatura ou não, ou especificamente os de ficções, sempre tem 10%, um dízimo de verdade. Né? Aquilo não é totalmente mentira, ele se inspira nas próprias histórias vividas. Então, a coerência
também depende da posição social, profissional e intelectual do leitor em relação ao autor. Imagine um produtor de texto do PSDB. Um leitor do PT vai ler esse texto bem enviesadamente, né? Ele vai sempre ter um pé atrás. Por quê? Porque a ideologia daquele produtor é bem diferente daquele leitor. É bem verdade que o produtor do texto de partido diferente, ele visa muito mais fortalecer as ideias do seu partido do que propriamente convencer pessoas de outro partido a aquelas teses, aquelas ideias. Então, também depende da percepção que o leitor possa ter do jogo político e ideológico que subjaz todo o texto. Nenhum texto é inocente. Então, é preciso o leitor ter essa sensibilidade para buscar as informações que estão implícitas, que estão jogadas de um modo sutil, para que ele possa entender o projeto que levou o autor daquele texto a escrevê-lo, ok? E, por último, depende do leitor, ou seja, a coerência também depende do leitor, se ele conhece ou não as regras socioculturais da origem daquele texto. Ou seja, conhecer a cultura é fundamental para você entender o conteúdo dos textos que você lê, né? Você viaja para uma outra cultura, faz uma comparação com a sua, mas é preciso perceber que aquela nova comunidade de uso da linguagem tem uma percepção cultural um tanto quanto diferente da sua. E você precisa ter esse jogo de cintura, ter esse rebolado para perceber que aquela cultura valoriza coisas que a sua cultura não valoriza ou vice-versa, né? Então, a coerência não é só uma responsabilidade do produtor do texto. É também, e muito, responsabilidade do leitor do texto. O leitor que vai buscar a coerência do texto. Se ele começa a ler um texto e não está entendendo muito, a tendência é ele culpar o texto de ser mal escrito e, consequentemente, criticar o autor do texto de não conseguir escrever de uma forma mais clara. Mas ele quase nunca atribui a culpa a si mesmo, a falta de conhecimentos dele, com relação àquele tema, ou com relação àquele gênero textual, ou com relação mesmo às informações que são necessárias para processar aquele texto. Vamos aqui a dois exemplos. No primeiro exemplo, o sujeito disse: estou mentindo agora. Estou mentindo agora. Observe, esse é um texto coerente ou incoerente? Certamente é um texto incoerente. Porque se ele for verdade, nesse momento, ele vai virar uma mentira. E quem quer dar ouvidos a mentiroso? Então, o mentiroso por si só não tem crédito. Então, o que ele está dizendo é verdade ou é mentira? Eu estou mentindo agora. Um outro exemplo é, se eu digo, os brasileiros são mentirosos, sendo eu brasileiro. Você vai acreditar nessa minha afirmação, que os brasileiros são mentirosos? Veja que paradoxo. Então, a incoerência é um paradoxo, é uma contradição, uma contrariedade. Isso um filósofo nomeou de paradoxo do mentiroso. Então, a incoerência pode ser identificada de imediato pela incongruência de informações que ela traz. Se alguém diz, eu sou pai, mas não tenho filho. Impossível alguém se autodenominar pai sem ter filhos, ainda que adotivos, né? Então, que fique clara a ideia geral de coerência. É a harmonia, o alinhamento entre tema, gênero e leitor. Okay? Um outro exemplo. Evite os lugares comuns como o diabo foge da cruz. Veja que no próprio conselho, para escrever um texto, isso foi retirado daqueles cursinhos que dão regras para tudo na hora de escrever a redação. Veja que contradição. Evite os lugares comuns, mas o exemplo, ou seja, a complementação traz um lugar comum, o diabo foge da cruz. Um outro exemplo, a voz passiva deve ser evitada.
Se a voz passiva deve ser evitada, porque ele escreveu o texto na voz passiva. O texto está na voz passiva. Então, uma contradição entre o que se diz e o que se faz, o que se escreve na prática. E o quinto exemplo, nunca generalize. Generalizar é sempre um erro. Onde está a contradição? No sempre. Sempre, nunca, são palavras muito radicais que a gente deve ter muita atenção, muito cuidado na hora de empregá-la, porque elas são chamados quantificadores universais, como, por exemplo, todo, nenhum. Então, se eu digo todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ao aceitar a premissa maior, todo homem é mortal, e a premissa menor, Sócrates é homem, eu não posso fugir da conclusão. A questão é o uso do quantificador que começa a premissa maior, todo homem é mortal. Né? Nesse caso, isso é verdade. Né? Mas um outro exemplo é todo baiano não gosta de trabalhar. Será que dos 4 milhões, 5 milhões, sei lá, de baianos espalhados por aquele território grande que é a Bahia, todos não gostam de trabalhar? Acho este quantificador universal muito injusto, muito perigoso. Então, aqui está um exemplo de incongruência, incoerência. Nunca generalize, generalizar é sempre. A palavra sempre é um generalizador. Ok? E por fim, vamos tratar rapidamente desses componentes de um texto. Todo texto deve conter necessariamente sujeito autor, que é aquele que diz e que produz o texto. Tópico ou assunto, que se diz ou se produz no texto. Sujeito leitor, para quem se diz ou se produz um texto. Objetivo, finalidade, todo texto tem que ter esse objetivo claro. Modo, como se diz, ou seja, o formato, como o texto vai ser produzido, o tempo, o momento em que o texto foi produzido, a validade desse texto, inclusive, e onde esse texto foi produzido. Então, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Voltaremos em uma outra oportunidade com mais uma videoaula. Até a próxima.